Prefeito, o senhor só aguarde que a gente vai chamar o senhor de novo aí, tá? Estamos ouvindo o senhor, prefeito, tudo certinho, só aguardar aí, já vamos entrar daqui a pouco, o senhor vai passar a me escutar aí agora. Ok. Beleza. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Agora são 3 horas mais 2 minutos. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Bom Dia com as informações do nosso boletim diário das últimas notícias do combate ao coronavírus aqui na nossa região do Alto Uruguai. Um momento onde a gente esclarece dúvidas e traz as informações principais de combate a essa doença aqui na nossa região. Olha, o nosso programa de hoje já começa, na verdade, convidando você para que participe da nossa transmissão através do Facebook. Você pode participar conosco, deixando o seu recado aqui na nossa live e também a sua mensagem. É muito bem-vinda para a gente. Olha, e a gente inicia também hoje já conversando com o prefeito de Barra do Rio Azul e vice-presidente da FAMURS, Marcelo Arruda, que está em contato conosco na nossa transmissão. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo. Muito obrigado inicialmente por o senhor estar podendo conversar conosco nessa segunda-feira. Olá, Leandro. Muito boa tarde aos amigos que acompanham a programação da TV Bom Dia. Uma alegria também nós poder participar da programação deste jornal e desta TV que conecta todo o Alto Uruguai e o Rio Grande do Sul. Prefeito, a comunidade em geral aí, da nossa região, preocupada com toda essa situação do combate ao coronavírus, Como é que Barra do Rio Azul, quais são as medidas que estão sendo tomadas aí para que a comunidade consiga superar esse momento que assusta todos nós? Barra do Rio Azul, desde o primeiro dia, nós estamos alinhados com a nossa AMAL, Associação dos Municípios do Alto Uruguai, com o Comitê Regional de Combate ao Covid-19, e no município da Barra também nós implantamos o Comitê Municipal, onde é formado pela equipe da Unidade Básica de Saúde, a Prefeitura Municipal, onde a gente vem acompanhando as determinações e orientações do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e da nossa associação e da FAMURS, para poder estar combatendo e evitando realmente que o coronavírus, o Covid-19, se alastre aqui na nossa cidade, na nossa região. A gente tem tomado várias medidas e, graças a Deus, ainda no nosso município não temos nenhum caso diagnosticado suspeito do coronavírus. Prefeito, agora também eu lhe questiono como representante da FAMURS, o senhor vice-presidente da FAMURS também tem um cargo muito importante nessa instituição. Como é que vocês da FAMURS receberam aí essas mudanças do decreto do governo federal, que agora passa a flexibilizar novamente a abertura do comércio, a abertura de outras instituições, tendo em vista que muitas autoridades de saúde falam que exatamente que é preciso ainda manter o isolamento social. Qual é a principal instrução hoje que está sendo encaminhada aos municípios? Bem, Leandro, a FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, composta pelos 497 municípios, vê com muita temeridade as medidas anunciadas pelo governo federal, que pede, e tanto o governo estadual também, a abertura imediata de todo o comércio, todas as atividades. Sabemos da preocupação com a economia, que ela deve voltar a funcionar, sabemos dessa preocupação, mas o nosso presidente Eduardo, prefeito Palmeira das Missões, juntamente com toda a diretoria,
está preocupado que as decisões sejam tomadas baseadas em informações técnicas. Eu acredito que essa parada agora, opinião particular do Marcelo Arruda como prefeito de Barra do Rio Azul, essa parada foi importante para que toda a nossa sociedade, todas as pessoas realmente entendessem o perigo, né, que é de não tomar as medidas necessárias de higiene, de distanciamento, para que realmente não ocorra a pandemia. Porque a doença, na sua grande maioria, não mata as pessoas, exceto os idosos e o grupo de risco. Mas ela acaba gerando o sobrecarregamento dos hospitais. E daí, além da pessoa que está com coronavírus, a pessoa que precisa de um atendimento de UTI, ou porque tenha tido um infarto, ou tenha um outro problema de saúde, que são vários, não vai ter vaga suficiente. A gente vê nos países da Europa, nos Estados Unidos, onde os países insistiram em continuar, que deu tudo errado. Tiveram que depois parar as atividades, porque realmente perdeu o controle. O sistema de saúde ficou sobrecarregado e não tinha mais condição de atender as pessoas. Ontem mesmo vimos o presidente Trump, de noite, dando um anúncio que ele, na semana passada, pediu para a economia americana voltar a todo vapor, teve que ontem voltar atrás e dizer que vai estender a contenção, a quarentena, até 30 de abril. Então a gente vê que tudo que aconteceu nos outros países deve servir de exemplo para o Brasil. Mas também, na vida particular, também sou empresário e sei da preocupação, né, da dificuldade que tem de não ter receita, de como poder cumprir com os compromissos, com os funcionários, com os fornecedores. Então aí que o governo federal tem que nos ajudar com as medidas que estão sendo construídas com o Congresso Nacional, de auxiliar os empresários, auxiliar a sociedade, para que a gente possa enfrentar esse momento. A gente vê em números do Ministério da Saúde que encaminhou um pedido de financiamento para o Banco Mundial, que se a pandemia acontecer no Brasil, que realmente o sistema de saúde não possa comportar de forma organizada, o prejuízo para o sistema público de saúde seja superior a 400 bilhões de reais. Então a crise ela está tanto pelo sistema de saúde, tanto pelo sistema econômico. Mas a gente acredita que através do diálogo, a FAMURS vem defendendo que gradativamente a gente possa estar voltando com as atividades, mas com muita responsabilidade, seguindo os decretos. Cada município tem uma particularidade, mas a gente sabe que as cidades pequenas têm a dificuldade de fiscalizar. Faltam pessoas, faltam técnicos que possam estar fiscalizando cada comércio, cada estabelecimento, para que as pessoas não se aglomerem. Mas estamos confiantes que nessa semana tem alinhamentos mais claros para que os municípios, enfim, possam tomar as medidas necessárias para preservar a vida das pessoas, Leandro. Acho que isso está acima de tudo. Prefeito, e referente ao seu decreto aí do seu município de Barra do Rio Azul, a gente sabe que esse também é um município que tem uma população, um número significativo de sua população que está na área de risco, né, do que os cientistas consideram da área de risco, né? O senhor pretende prorrogar o decreto? Quais são as suas iniciativas a partir de agora aí no município? Bem, Leandro, nós estamos amanhã com uma reunião agendada com o nosso comitê local, né, do coronavírus, o comitê municipal, onde a gente vai tomar as medidas em conjunto. Vamos reabrir algumas atividades a partir do dia 1º de abril, já existe um entendimento do comitê com regras que o comércio vai ter que seguir. E os demais estabelecimentos também, como as entidades religiosas, os bares também, vão ter que ter toda aquela questão de manter 30% da ocupação, né? Não pode estar totalmente lotado, respeitando o espaço e com todas as medidas de saúde para que realmente ninguém corra risco. Barra do Rio Azul, bem como você falou, Leandro, nós temos praticamente 30% de idosos, essas pessoas que são da faixa de risco, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Pois são as pessoas que tanto lutaram pela nossa cidade, lutaram pelas nossas famílias, e agora nós temos a responsabilidade de preservar e garantir a saúde dessas pessoas. A gente agradece também ao nosso comércio, né, a todas as pessoas de Barra do Azul que desde o início, Leandro, abraçaram e respeitaram as orientações do poder público. E agora a gente, em conjunto com a Prefeitura Municipal, Brigada Militar e o Comitê,
municipal do Covid-19, vamos tomar as medidas para gradativamente voltar a economia a funcionar no comércio local de Barra do Rio Azul, mas mantendo todo o zelo, todo o cuidado para que ninguém se exponha e não corra o risco, né? Porque a nossa cidade, como as demais, não são uma ilha. Pessoas de fora, viajantes, enfim, pessoas que circulam pelo nosso município, onde Barra do Rio Azul está na divisa com Santa Catarina, Itá, Chapecó, Itatiba do Sul, Barão de Cotegipe, Aratiba, várias pessoas circulam pela nossa cidade. Então nós temos que ter essa consciência que não é somente, a doença não vai chegar em Barra do Rio Azul, não vai chegar em outra cidade. São pessoas que circulam e pode trazer o vírus. Então nós temos que tomar todas as medidas necessárias de manter a higiene das mãos, não levar a mão ao rosto e manter toda a limpeza do ambiente para poder preservar a saúde dos munícipes e das pessoas também que vão ao comércio, né, para que não corram o risco de ser contaminados com o Covid-19. Muito bem, nós estamos conversando com o prefeito de Barra do Rio Azul e vice-presidente da FAMURS, Marcelo Arruda. Prefeito, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Muito obrigado aí pelas suas considerações e eu deixo sempre o espaço aberto para que o senhor possa sempre retornar aqui ao Grupo Bom Dia para estar trazendo informações importantes como essas aqui para a nossa região. Muito obrigado. Obrigado, Leandro, e reiteramos a todas as pessoas que acompanham a programação da TV Bom Dia, vamos nos cuidar, vamos voltar gradativamente, tentando trabalhar pelo WhatsApp, pelo telefone, mantendo a distância necessária, para que a gente possa, sim, passar essa pandemia e voltar a ter a vida normal, e que eu sempre digo, dinheiro, de uma forma ou de outra, a gente vai recuperar. Com dificuldades, é difícil, mas a vida a gente tem só uma, vamos preservar ela e vamos lutar todos juntos para que a gente saia fortalecido desse momento. Muito bem, muito obrigado mais uma vez ao prefeito. Nós seguimos com as informações de combate ao coronavírus aqui na nossa região do Alto Uruguai Gaúcho. Agora está comigo aqui nos estúdios da TV Bom Dia, de volta aqui às atividades na empresa, a nossa querida repórter Tayane do Carmo para trazer as atualizações aqui na nossa região e uma informação que muitas pessoas estão perguntando. Boa tarde, Tayane, primeiramente, mas as pessoas querem saber o seguinte, os casos aqui da nossa região, porque hoje nós tivemos a informação que Itatiba do Sul tem os primeiros 2 casos suspeitos de coronavírus. Qual é essa informação? Já foi confirmado? Isso aí como é que tá? Boa tarde, Leandro, e boa tarde também a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Perdão, exatamente. Bom, então, as primeiras informações que nós temos aqui de Erechim, que foram passados pela enfermeira Luciana Grendene, são as seguintes, né? A partir das 10 horas, né, que ela notificou. Conforme, então, o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Erechim foram notificados 15 casos, sendo que 9 destes foram descartados, né, Leandro? 3 foram confirmados, que é a informação que nós temos até o momento, e também 3 agora estão aguardando o resultado do exame. Ainda a informação da Luciane que as pessoas continuem em casa por enquanto e também que a UPA ainda está servindo como uma unidade de referência, né? Então a UPA não está fazendo atendimentos, mas ela está servindo como uma unidade, se caso tiver pessoas aqui em Erechim com sintomas do Covid-19, né, procurar então a UPA. E a outra informação, né, que você me questionava antes, assim, todos os dias a 11ª Coordenadoria Regional, que é o órgão que cuida daqui da região, eles mandam para a imprensa, para nós, os casos notificados que tem da região. Esses que eu falei são só daqui de Erechim, né? Uhum. Então, assim, eles ainda não mandaram para nós esse boletim com os casos da região. Atualizado do dia de hoje. Exatamente, mas a informação que nós temos, que é do órgão oficial lá da Prefeitura de Itatiba do Sul, é que sim, 2 casos lá em Itatiba estão suspeitos. Eles apresentaram esse quadro, né, com sintomas da doença ali do coronavírus, foram até ali a Secretaria da Saúde e eles estão agora sendo monitorados. Então, a Secretaria lá já está seguindo as recomendações, que é de isolar esses 2 casos e, segundo as informações oficiais, né, divulgadas ali pela Prefeitura, pela Secretaria, é que se esses 2 casos ficarem graves, aí sim eles serão encaminhados aqui para o nosso hospital, que é o hospital deles de referência, o Santa Terezinha,
E o exame será feito só se tiver o agravamento dos sintomas. Por enquanto, eles vão permanecer lá, Leandro. Muito bem. Bom, e em outras cidades da região, os boletins, hoje nós ainda não recebemos o boletim da coordenadoria, como você falou, mas o último boletim enviado por eles ainda na sexta-feira traz alguns números aqui da nossa região até o momento, né? Sim, então o que eu posso falar agora neste momento é que foram mais de 20 casos notificados. Não tenho o número exato agora para ele passar, mas foram mais de 20 casos notificados em toda a região. Então, 16 já foram descartados e em algumas cidades ainda estão aguardando, né, o resultado dos exames. Muito bem, nós lembrando para você que a lista completa com o nome dos municípios, cada cidade, cada dado, está lá no site do Jornal Bom Dia, né? Isso, está no site do Bom Dia. Até, inclusive, hoje saiu uma matéria da nossa repórter aqui da Saúde, né, da Isabel, contendo os dados do último boletim atualizado. Hoje ainda nós aguardamos esse boletim e provavelmente amanhã ou até mesmo hoje vai estar já sendo divulgado. Muito bem, a Natiele já está conosco também para conversar conosco. Vamos olhar para a Natiele aqui no nosso quadro. Boa tarde, Natiele, tudo bem com você? Boa tarde, Leandro. Boa tarde para ti e também para quem está nos acompanhando. Natiele, a informação que a gente traz para você é o seguinte, a mudança do decreto e a reabertura do comércio aqui de Erechim, as pessoas estão querendo saber o que está começando já a funcionar hoje, como é que vai ser essa semana aí de volta. Isso mesmo, Leandro. Então, eu estou aqui, na verdade, para trazer uma atualização quanto ao nosso decreto municipal e também teve algumas mudanças no decreto estadual que eu vou estar falando para vocês agora. Então, em relação ao decreto estadual, o nosso governador, Eduardo Leite, ele atualizou o decreto agora no fim de semana, onde ele fez algumas modificações que atingem o funcionamento principalmente das igrejas. Isso porque na semana passada teve muita dúvida em relação às igrejas, se devia voltar a funcionar, se não devia, se podia, se não podia. E isso tudo começou, na verdade, depois que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, mudou, né, o decreto nacional falando que as igrejas podiam voltar a funcionar, tratando elas como serviço essencial. E muitas pessoas ficaram com dúvidas, até foi barrado pela justiça na sexta-feira. Então, por conta disso, o governador do estado atualizou esse decreto. Então, nessa nova modificação, ficam autorizadas reuniões com no máximo até 30 pessoas. E é aí então que se encaixam as igrejas. Elas podem funcionar então, desde que comportem no máximo 30 pessoas e com certeza, né, devem obedecer todas as medidas de higiene, respeitando também 2 metros de distância entre uma pessoa e outra. A volta também do funcionamento das lotéricas, segundo o decreto estadual, vai seguir as ordens de cada município. Então, cada prefeito vai entender como é que vai ser esse funcionamento, se vai voltar toda, se vai voltar metade, como é que vai acontecer, em que horários. Em relação ao comércio e indústrias, também podem ir voltando, seguindo as orientações de higiene, mantendo a distância segura entre os clientes, entre os atendentes e também separando horários prioritários para o grupo de risco. Então, em relação a Erechim, né? Na sexta-feira, o nosso prefeito Luiz Francisco Schmidt, ele deu uma entrevista coletiva ali na Câmara de Vereadores, onde foi anunciado algumas mudanças no nosso decreto municipal. Então, vamos passar agora para todo mundo que tinha dúvidas em relação ao que vai funcionar, o que não vai funcionar aqui em Erechim. Então, dentro dessas mudanças, a partir de hoje, o comércio voltou a atender, mas de portas fechadas e apenas com 30% dos funcionários. Então, o comércio ele só vai poder operar na forma de teleentrega. Ele vai vender via aplicativo, via telefone ou por internet. Então, o comércio voltou a partir de hoje, mas ele não pode atender as pessoas pessoalmente. Também, a partir de quarta-feira, a indústria e a construção civil vão poder voltar com 100% da capacidade e, claro, observando todas as medidas de higiene que a gente já conhece. A partir do dia 6 de abril, então, que é na próxima segunda-feira, ficam liberadas todas as atividades que foram proibidas ou que foram limitadas pelo decreto, desde que observam e sigam também todas as normas de higiene. Isso inclui também, então, as escolas, né, que é uma dúvida dos pais também, quando que voltariam as aulas. Então, como na próxima segunda volta tudo ao normal, também voltam as aulas. As escolas da rede pública devem voltar
né, no dia 6. As privadas, a gente acredita que também vão seguir esse mesmo calendário, vão seguir o decreto. Então, a previsão é que todas as escolas, tanto públicas quanto privadas, voltem ao normal na segunda-feira. Também, segundo esse nosso decreto aqui do município, as pessoas com idade igual ou acima dos 60 anos vão continuar em isolamento, e também as pessoas com doença crônica, todo esse grupo de risco, né, os hipertensos, diabéticos, enfim, todos esses devem continuar em casa, não devem retornar às suas atividades normal. Além disso, também as normas ficaram um pouquinho mais rígidas aqui no município, porque se alguém que pertence ao grupo de risco for visto nas ruas e descumprir esse decreto, poderá ser punido com multa ou reclusão. Então, apanhado geral, aos pouquinhos a gente vai voltando ao normal, né? A partir de hoje com o comércio, quarta-feira com as indústrias, com a construção civil, segunda com todas as atividades normais. Vamos voltando lentamente, mas o grupo de risco, a recomendação é que continue em isolamento. Muito bem. Bom, muito obrigado pelas informações, Natiele. Amanhã a gente conta novamente com você para trazer mais detalhes aí desse combate ao coronavírus aqui na nossa região. Muito obrigado. Obrigada, Leandro, e também obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Amanhã, então, a gente estaremos de volta aqui para trazer mais informações. Até mais. Muito bem, nós seguimos por aqui, agora são 3 horas 22 minutos, chove forte aqui em Erechim neste momento, né? Que boa notícia para nossa região, a chuva está de volta aí, né? Nós estamos com medo do racionamento de água, agora a chuva só espera que você tem que ter consciência em continuar cuidando e preservando a água. Mas nós vamos conseguir falando de coronavírus, para você que está nos acompanhando, agora há pouquinho a Secretaria Municipal de Saúde divulgou este boletim de acompanhamento diário dos casos suspeitos. Vamos botar na sua tela de você que está em casa, para que você possa ter uma ideia do que nós recebemos aqui. Olha, o Comitê Municipal da Situação de Emergência para o Covid-19 informa que no dia 30 de março não houve nenhuma notificação de caso suspeito de coronavírus em Erechim. Na noite do dia 29 de março foi registrado um novo caso suspeito. Portanto, o município apresenta neste momento o seguinte quadro. Total de notificações, né? 15, e são os números para você, tá aí as datas das notificações. Nós temos também uma tabela com o número de casos suspeitos do Covid-19 aqui em Erechim por faixa etária do período entre os dias 12 e 30 de março. Olha só, uma pessoa entre 10 e 19 anos de idade, 2 pessoas entre 20 e 29 anos de idade, 3 pessoas entre 30 e 39 anos de idade, 5 pessoas entre 40 e 49 anos de idade, 2 pessoas entre 50 e 59 anos de idade e 2 pessoas entre 60 e 69 anos de idade, totalizando os 15 casos. Dá para ver que nós temos casos suspeitos de coronavírus em praticamente todas as faixas etárias, né? Ainda bem que do grupo de risco, aquele grupo acima de 60 anos, são apenas 2 casos até o momento. Olha, o número total percentual de casos suspeitos de Covid-19 notificados em Erechim por sexo no período do dia 12 até o dia 30 de março. Ou seja, são 5 mulheres e 10 homens, né? Até o momento de casos suspeitos aqui em Erechim. Olha, o gráfico aí na sua tela confirma aí que até o momento foram descartados em análise aqui no período de 12 a 30 de março. Então, casos confirmados 3 em azul. Casos descartados 9 em laranja e em análise 3 casos ainda aguardam o resultado. Tá aí dados então da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância em Saúde aqui de Erechim, é o boletim de acompanhamento diário dos casos do coronavírus aqui em Erechim. Muito bem, para você que nos acompanha, nós vamos com uma última informação, os dados geral no Brasil, neste momento, de casos de coronavírus. Olha, até o momento foram registrados 4.371 casos, né? Sendo 4.110 casos confirmados, 4.110 casos já confirmados nas autoridades, 141 descartados e 120 sendo reavaliados. No total, entre as últimas 24 horas, foram 115 novos casos e 5 pessoas infelizmente morreram. Até o momento em todo o mundo, 563 mil casos confirmados, mortes 36.432 e pessoas aí que se recuperaram do coronavírus. Que boa notícia, hein? 159.400
415 pessoas, né? Nós temos aí uma recuperação de 20,99% dos casos e de mortes bem baixas, são 4% dos casos aí em todo o mundo. Tá aí os detalhes para você que nos acompanha e a gente vai ficando por aqui com o nosso boletim diário, nossas informações do coronavírus aqui na região do Alto Uruguai, falando para você que você pode rever essas e outras notícias no site www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você e eu te encontro amanhã aqui na TV Bom Dia. Valeu, até mais, tchau, tchau.